Fala pessoal, Hélio da Insiste mais uma vez por aqui para falar um pouco mais com o pessoal da aula de gestão e nesse caso especificamente para falar sobre uma jornada para um escritório mais produtivo, né? Independente do ramo de atuação, esse é um grande desafio, né? Você fazer com que o seu escritório, sua área administrativa, seja mais produtiva. Muito bem. Essa é uma, esse é um tema que foi bastante discutido essa semana lá na comunidade do Aula Gestão. Então, se você não conhece, eu te convido a conhecer, é bastante interessante. Tem muita coisa acontecendo por ali, muitas ideias são compartilhadas, enfim, vale a pena conhecer. Se você não conhece, é só acessar o site do Aula de Gestão, onde a gente tem aqui uma série de informações e, enfim, a gente acaba compartilhando bastante coisa sobre o que nós temos feito, os nossos eh, parceiros têm feito, e uma série de iniciativas que visam ajudar os membros da comunidade do Aula de Gestão. Inclusive, temos esse banner aqui, né, com sistemas gratuitos para os membros da comunidade, vale a pena conhecer. Mas voltando aqui para a questão da produtividade, eu vou abrir aqui o Insist, que é o sistema de gestão de serviços. Ele é um sistema criado para pequenas e médias empresas que, em virtude dessa iniciativa da comunidade do Aula de Gestão, a gente vem criando uma série de módulos e de funcionalidades que atendem às micro e pequenas empresas. E a gente costuma chamar esse sistema internamente aqui de uma memória, né? Através dele, nós temos a capacidade de criar uma memória a respeito do nosso cliente, e com isso a gente consegue interagir cada vez melhor com esses clientes, e com base nessa memória, o objetivo final é claro: mais vendas, mais negócios e maior rentabilidade. Quando a gente fala em microempresa, às vezes a microempresa ela é formada por uma única pessoa, isso é bastante comum, né? E mesmo essa única pessoa, ela precisa que o escritório dela seja mais produtivo. E, aliás, essa única pessoa realmente precisa de mais produtividade para conseguir lidar com todos os aspectos do negócio, já que está ali trabalhando sozinho. Se você levar em consideração esse conceito de memória sobre o cliente, onde, usando como exemplo aqui o sistema, eu tenho o cadastro do cliente, eu tenho os contatos e uma série de outras informações a respeito daquele cliente, que eu posso ir coletando essas informações ao longo do tempo, né? Isso simplifica as coisas de tal maneira que, veja, num simples clicar de botão, eu consigo ter uma visão geral sobre esse eventual cliente, né? E com base nisso, eu consigo ver, por exemplo, um histórico de todas as ações de vendas e pós-venda que eventualmente foram feitos com aquele cliente, agendamentos, ordens de serviço, chamados, enfim, eu vou criando efetivamente um histórico, né? Históricos de pedidos e orçamentos, tudo isso é possível com base nesse conceito de que eu estou criando a memória sobre aquele cliente. Claro que aqui nós estamos usando um exemplo baseado num sistema, mas vejam, muitas empresas contratam softwares
para fazer esse controle. E mesmo com esses softwares, tem feito isso da maneira errada. Por quê? Tem o software, tem a informação, mas nem todas as áreas da empresa estão cadastrando informações. E, portanto, com base nisso, a memória não está acontecendo. Ela não tá enriquecendo à medida em que os processos avançam. Isso não está fluindo como deveria ser. Então, quando a gente observa isso, claramente se percebe que o que está faltando é o básico. Deixemos de lado um pouco a tecnologia. Se o seu negócio é muito pequenininho, está só você começando e você não tem nenhum tipo de tecnologia, você não tem dinheiro para investir em tecnologia, faz isso num papel de pão, anota, cria uma planilhazinha, se for o caso, vai registrando essas informações porque serão úteis. Imagine que você está prospectando, por exemplo. Tem gente que costuma dizer, e a gente tem várias conversas a respeito disso lá na comunidade, que o problema é que eu não tenho dinheiro para investir em marketing. O meu negócio não cresce porque eu não tenho dinheiro para contratar a equipe de vendas, né? No entanto, quando a gente vai olhar isso gera, me mostra aí os números, me mostra quantas prospecções você fez essa semana, me mostra. Normalmente essas pessoas não têm os números para mostrar. Elas não têm, elas não conseguem falar nem em ordem de grandeza. A quantidade de ligações que fez, não tem isso, né? Então a memória não está sendo criada. Um exemplo bem simples. Imagine que só você trabalha na área comercial aí do seu negócio. E trabalhando na área comercial, você só tem tempo de prospectar 4 prospects por dia. Levando em consideração que o mês tem aí 21 dias úteis, quer dizer, são um pouco mais de 80 prospects por mês. Muitos não estão fazendo nem isso, mas vamos imaginar que você consiga fazer isso, ok? Número mínimo. Concorda que no mês seguinte dificilmente você vai se lembrar de tudo que você falou com aqueles 80 do mês anterior? E aí um bom processo de prospecção, é claro, se o cliente ele não pode, não tem interesse no seu produto naquele primeiro momento, você vai retornar esse contato num outro momento, que é o razoável, né? E aí quando você retorna, no mês seguinte, você já está conversando e prospectando com um prospect do mês anterior, somados aos daquele mês corrente, e é evidente que, se você não tiver uma memória a respeito disso, essas informações vão se perdendo ao longo do caminho, né? Você terminou de falar com ele, ele pediu para você entrar em contato no dia 15 do mês que vem. Se isso não estiver anotado e facilmente organizado, você não vai lembrar de retornar no dia 15 do mês que vem, que justamente no dia 15 você vai estar prospectando outros. E aí cai naquela síndrome onde, mas eu prospecto bastante. Bom, 100 por mês não é bastante. O ideal seria isso pelo menos na semana, certo? Aparecer bastante já. Se você só trabalha na área comercial, tem que ser pelo menos uns 50 por dia, né? Mas ok, vamos imaginar que só é possível 6 por mês. Essa memória, se você não estiver criando ela, toda essa informação e essa riqueza vai sendo jogada fora e você vai perdendo a chance de vender para aqueles clientes que você prospectou, perdeu tempo conversando, perdeu tempo mandando e-mail, apresentando. Isso vai sendo jogado fora. Então, a nossa recomendação é sempre, não importa quais as ferramentas que você tem disponíveis hoje, crie uma memória a respeito dos seus prospects e clientes, que essa memória vai ser útil hoje, amanhã e sempre, né? É como, por exemplo, depois que você conquista o cliente, muitos erram feio, né? Tem todo um trabalho para conquistar o cliente e erram feio na coisa de
Pro- processos de pós-venda. Dá um trabalhão danado para conquistar aquele cliente, trazer ele para o negócio e tal. 2 semanas depois você já está quase perdendo o cliente, porque a sua equipe de atendimento está atendendo mal, o tempo de resposta para o cliente está muito demorado. Se no teu negócio existem equipes técnicas internas e externas, essas equipes estão se atropelando pelo meio do caminho, e aí você acha, vou contratar mais técnicos para conseguir atender o cliente. Não, mas espera, você já está organizado de tal maneira que a equipe está eficiente, o escritório está eficiente. Esse é o ponto, né? Então, volto a dizer sempre, o que nós chamamos aqui de memória do cliente. Se você cria a memória, significa que se a sua empresa é muito pequenininha, só você não precisa ficar lembrando, você entra na sua agenda e você consegue ver o que você tem para hoje, porque você já organizou isso previamente. Né? Se a sua empresa já é um pouquinho maior, já tem equipe técnica, já tem equipe comercial, já tem equipe administrativa, o fluxo dentro desse escritório é tranquilo, porque quando alguém atende um cliente, todas as áreas conseguem saber em que status, em que ponto a coisa está acontecendo. Se necessário, consegue ver se existem chamados e ordem de serviço, consegue verificar o histórico das conversas, consegue verificar solicitações, enfim. A memória está disponível para que todos possam utilizá-la de maneira produtiva e lucrativa. É claro que para essa memória estar disponível, todos os departamentos precisam alimentar, né? Ou não, só trabalha você, você tem que alimentar a sua planilha, o seu papel de pão, a sua agenda ou o seu sistema para que essa memória possa ser criada. Imaginemos ainda dentro do exemplo de 100 prospecções por mês. Ao final do ano, você vai ter ali mais de 1.000 prospects com os quais você interagiu. Acredite, a grande maioria dos seus concorrentes que tiver prospectado 1.000, provavelmente não vai ter feito follow-up da maneira adequada com a maioria deles. E talvez esse seja um erro que você também está cometendo. Um follow-up de qualidade, ele se baseia na necessidade de você ter efetivamente uma memória sobre o cliente. Veja, eu insisto bastante nesse conceito da memória, que é justamente porque se eu falo sobre histórico do cliente, banco de dados sobre o cliente, isso sempre vai ter o componente tecnológico envolvido, né? E a gente sabe que na realidade de muitos a tecnologia não é possível ainda, mas o conceito da memória se encaixa em qualquer lugar, na sua planilha, num software que você pode estar utilizando, se encaixa na sua agenda, né? No seu caderno de anotações. O conceito de memória se encaixa no negócio que você trabalha sozinho ou na sua equipe de 100 vendedores. Sempre vai funcionar. E claro, independente de você estar trabalhando sozinho, você já tem uma pequena equipe, você estancou e não consegue crescer e tudo mais, eu recomendo o seguinte: se você tem um negócio de prestação de serviço e você precisa efetivamente estabelecer uma jornada para que o seu escritório se torne mais produtivo, a sua área administrativa se torne mais produtiva e consiga apoiar as outras áreas do seu negócio, eu recomendo fortemente que você conheça o Aula de Gestão, que é auladegestão.com.br, sem acento, claro. Você vai ter acesso aqui a uma série de conteúdos que a gente tem disponibilizado a respeito da gestão de negócios, né? E, evidentemente, aqui nesse banner, se você tiver interesse, tem o acesso à comunidade do Aula de Gestão, onde todos os membros da comunidade do Aula de Gestão têm acesso a esse sistema que eu estava demonstrando para vocês, totalmente focado em construir uma memória a respeito dos clientes.
Outra grande vantagem aqui da comunidade é que muitas das funcionalidades do sistema Insist, essa versão feita especialmente para empresa de pequeno porte, muitas dessas funcionalidades foram ideias e necessidades que surgiram nas discussões da comunidade e que foram implementadas aqui e disponibilizadas para todos os membros da comunidade sem custo algum, né? Então, é claro que fazer parte da comunidade existe um custo anual, mas é irrisório frente a aos benefícios e ferramentas que a comunidade permite que você tenha acesso. Vale a pena você dar uma olhada aqui no site. Tem explicação sobre como é que funciona, como é que acontece, todos os aspectos relativos à comunidade do aula de gestão. Recomendo. Inclusive, existe um vídeo aqui no começo que explica em detalhes como é que funciona toda essa comunidade. Bom, de novo, auladegestão.com.br tem todas as informações lá. Fiquem à vontade, se for o caso, para fazer perguntas e tudo mais. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui. Ressalto, foquem no conceito da memória, não da memória do cliente, mas da memória sobre o cliente, ou seja, tudo o que você sabe a respeito daquele seu cliente. Tudo. Porque é isso que vai fazer com que o seu negócio cresça de maneira consistente e faça com que vocês consigam atingir grandes objetivos. E, claro, essa é uma maneira bastante simples e extremamente eficaz de fazer com que a jornada do seu escritório seja muito mais produtiva e, consequentemente, você tenha uma empresa muito mais lucrativa. Por hoje é isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.